Olá, alunos! Hoje vamos estudar sobre heredogramas e segunda lei de Mendel. Peguem o caderno didático e a caneta para anotações necessárias. Vamos então começar hoje sobre genética, segunda lei de Mendel. Para que nós possamos aprender sobre genética e sobre heredogramas, nós vamos ter que saber agora os símbolos e as representações desses sinais. Como vocês podem ver nessa figura, nós temos aí então esse quadrado que indica o sexo masculino, ou ao círculo que vai indicar o sexo feminino. Quando nós tivermos esse formato de um losango, nós temos um sexo indefinido que algumas crianças nascem e ao longo dos 2 anos de idade o médico vai fazendo exames para verificar adequadamente. Quando nós temos a característica colorida, ou seja, o quadradinho ou círculo colorido, nós vamos indicar que são afetados. A característica está representada através desse rachurado, desse colorido. Quando ele é heterozigoto para um caráter autossômico, lembra na nossa última aula que nós falamos, o heterozigoto, ele também é um portador. O que significa dizer? Ele é dominante, mas ele carrega as características recessívicas dentro dele. Nós podemos verificar aqui, por exemplo, que ele tem metade está colorido e a outra metade está sem colorir. Isso significa que ele tem uma característica recessiva e uma característica dominante. Aqui nós temos o portador de uma característica recessiva ligada ao sexo, porque nós temos as características autossômicas, que são aquelas que estão no par 1 ao par 22, que vocês irão apresentar no seminário. E temos as características ligadas ao par sexual, que é a característica ligada ao cromossoma X ou cromossoma Y. Quando nós temos um traço entre o círculo e o quadrado, nós falamos que ocorre um acasalamento ou casamento. Quando nós temos representado 2 traços, indicamos que é um casamento ou acasalamento consanguíneo entre parentes, entre primos. Nós temos aqui agora indicando as setinhas juntas, que são gêmeos monozigóticos. O que significa dizer que são gêmeos do mesmo sexo? Nesta representação, são 2 do sexo masculino. Nesta terceira representação, são gêmeos dizigóticos. Eles não possuem aquele traço que nós vimos ali no outro, que é esse traço que tem no meio. Isso quer dizer que eles são gêmeos diferentes. O próprio nome já diz, dizigóticos, que vieram de 2 placentas. Neste caso, são gêmeos monozigóticos, que vieram de uma única placenta. Aqui, quando são gêmeos que não dá para descobrir, ou seja, é desconhecida. Mais abaixo, nós temos aqui morte pré-natal, que é indicado por um traço, e o quadrado, ele representar o masculino, ele é colorido. Aqui nós temos, não é indicado se é masculino ou feminino, está representando apenas que é um aborto espontâneo. Como que é a numeração de uma árvore genealógica ou heredograma? Ela é numerada da seguinte forma: as gerações, elas são numeradas por algarismos romanos. Então, eu tenho a primeira geração, que lá na primeira lei de Mendel, nós chamávamos de geração parental. Agora, nós chamamos de primeira geração e representamos pelo algarismo romano 1. A segunda geração, nós vamos chamar de geração 2, representando que são os filhos, que é a geração F1. A numeração dos indivíduos, ela está relacionada com o número normal, com o número natural. Então, primeiro indivíduo da primeira geração, segundo indivíduo da segunda geração. E assim sucessivamente. Primeiro indivíduo da segunda geração. E aqui nós temos indicando o quê? A seta está mostrando que esse indivíduo, ele é um indivíduo afetado, ou seja, é um indivíduo que pode ter uma característica recessiva ou uma característica dominante. Vou ensinar para vocês como que nós vamos descobrir se a característica que está afetada é dominante ou se é recessiva. Mais abaixo, uma outra representação que nós temos é quando há um casal e este casal ele não tem filhos. Então, o traço ligando o pai com a mãe,
com o pai, ou seja, o casal, eles estão ligados, mas a sua descendência, ela está incompleta, ou seja, eles não tiveram filhos. Então, eu represento por esses tracinhos. Então, não tem aqui, como, por exemplo, esse aqui de cima. Então, este casal 1 e 2 teve 3 filhos. Então, nós temos a reta indicando a quantidade de filhos e os filhos ligados aos pais. Aqui não teve filhos. Nós temos aqui, então, mostrando novamente que ele é afetado, e aqui quando ele já é adulto falecido. Vamos ver agora um exemplo prático dessa árvore genealógica. Para que serve essa árvore genealógica? É para ter uma demonstração mais apurada das descendências, quando se quer descobrir os seus tataravós, os seus avós. Isso é uma atividade muito interessante para quem é professor do ensino médio, para aplicar com os alunos. Pedir os alunos para que representem a sua árvore genealógica ou o seu heredograma. Então, vamos tentar descobrir aqui. Nós temos primeiro quantas gerações? 3. Primeira geração, segunda e terceira geração. E nós temos agora a representação desses indivíduos. O indivíduo 1 é uma mulher afetada e o indivíduo 2 é um homem não afetado. O próprio heredograma, ele já te fala a característica que ela é afetada e a característica que não é afetada. Então, nós temos aqui vários indivíduos que são indivíduos normais, porque não estão afetados, e temos 2 indivíduos que são afetados. Se viesse para você um problema para você resolver, a característica demonstrada neste heredograma, ela é dominante ou ela é recessiva? Como que nós iríamos descobrir? Como que nós iríamos encontrar os seus genótipos, que são aquelas letrinhas que nós falamos? Vamos lá? Aqui. Primeira coisa que eu tenho que encontrar são pais que tenham a mesma característica e um filho com a característica diferente. Ou seja, eu tenho a mãe 1 e o pai 2, que eles vão ter o mesmo fenótipo, que é o não afetado, enquanto que o filho, ele é afetado. Então, o filho é diferente dos pais. Isso, se a característica afetada está no filho, significa que essa característica ela é recessiva, porque ela está presente nos pais, mas ela não é visível. Então, os pais são portadores dessa característica. E o filho, como juntou um gene da mãe e um gene do pai, então a característica recessiva apareceu no filho. Olha como é que estão os genótipos, então. Primeira coisa a ser feita, se eu descobrir que este menino, ele é recessivo, ou seja, o afetado é recessivo, então ele vai ter a característica recessiva, azinho, azinho. Todos os outros indivíduos da família que forem também afetados, ele vai ter também o mesmo genótipo, azinho, azinho. Os outros genótipos, nós vamos completando à medida que forem resolvendo. Nós sempre vamos resolver do filho para os pais, porque fica mais fácil de você visualizar. Então, nós temos aqui, nós descobrimos que através desse casal 1 e 2 do filho 1, 2, nós descobrimos que a característica afetada é recessiva. Então, olha o que acontece. Um gene azinho veio do pai, um gene azinho veio da mãe. Então, os pais têm cada um gene recessivo. Como eles são dominantes, automaticamente eles vão ter um gene dominante azão. Aqui eu já sei que a mãe ela é recessiva, porque ela é afetada. Então, ela tem 2 genes recessivos, seu genótipo é azinho, azinho. Se o filho deste casal 1 e 2, casal 1 e 2 da primeira geração, teve um filho que já tem um azinho, então automaticamente esse pai vai ter um azão também, porque ele é normal. Só que nem todos os genótipos dos indivíduos eu vou conseguir descobrir, porque eu vou ter esse cruzamento. Mas olha nesse caso aqui, esse azão ele veio do pai. Qual é a única letrinha que poderia vir aqui? Porque não vem um da mãe e não vem um do pai. Então, automaticamente, essa letrinha aqui vai ser a letrinha A. Olha novamente esse daqui.
O que o pai mandou para essa menina? Lembrando que nós temos XY é o pai, XX é a mãe. Então, se o pai mandou a característica dominante porque a filha é dominante, ela não é afetada, então ele mandou o azão. A outra letra que vai ter aqui automaticamente é a letra azinho, é o gene azinho, porque é uma característica da mãe e uma característica do pai. Novamente, aqui nós vamos ter. Agora nós ficamos aqui com um problema. Qual será o genótipo desse indivíduo? Olha para que vocês possam ver. Aqui eu tenho dominante heterozigoto e dominante heterozigoto. Então, a filha 1 do casal 1 e 2, ela pode ser dominante homozigota, porque pode vir um azão da mãe, pode vir um azão do pai. Ou pode vir um azão da mãe e um azinho do pai. Então, nessa circunstância, esse genótipo dessa filha 1 não tem como eu determinar, porque ele pode ser dominante homozigoto ou dominante heterozigoto. Mas os outros eu consegui identificar. Então, você tem que ter muita atenção para colocar os genótipos aqui. Comece sempre pelos filhos e vá completando os pais. Lembrando, quando você encontrar o recessivo, todos os afetados também vão ter o mesmo genótipo. Então, vamos lá? Aí, ó. Como que eu identifiquei que a característica é recessiva? Novamente, pais com o mesmo fenótipo, não afetados, e o filho que é afetado. Então, a característica é recessiva porque ela está no filho e não está nos pais. Um outro aqui que a gente pode identificar. Ele agora, aqui já foram colocados os genótipos para você. Só que ele agora quer saber se a característica colorida ela é dominante ou recessiva. Qual foi a dica que eu dei para vocês? Primeira coisa que eu tenho que fazer no heredograma, buscar pais que são iguais, que têm o mesmo fenótipo, com um filho que tem um fenótipo diferente. Olha aqui eu já tenho pais diferentes, então eu não vou conseguir descobrir se a característica é recessiva ou dominante, porque aqui é um afetado e aqui é um não afetado. Este daqui, os dois são iguais, mas o filho também é igual. Então, eu não tenho como descobrir se a característica colorida, né, ela vai ser afetada, se o afetado aqui vai ser dominante ou recessivo. Outro casal, novamente, esse casal 4 e 5, eles são diferentes e têm filhos diferentes. Novamente, não vou saber. Então, me sobrou o último casal da geração, então, 3, vou ter o casal 6 e 7. Então, o homem 6 e a mulher 7, eles têm o mesmo fenótipo, os dois são afetados. E tiveram um filho não afetado. Então, nessa situação, ela é o contrário do exemplo 1. Aqui, a característica colorida, ela está nos pais, como vocês podem perceber aqui. O mouse aqui está indicando a setinha para vocês, ó, a mãe e o pai são coloridos, afetados, e o filho ele é não afetado. Ou seja, nessa situação, a característica afetada ela é dominante. Por isso que nós temos aqui, ó, o pai vai ser bezinho, bezão, bezinho, a mãe bezão, bezinho. Eles são dominantes, então tem que ter uma característica, o gene dominante. O filho é recessivo porque ele pegou os dois genes recessivos. Então, ele é recessivo aqui, porque ele é diferente dos pais. Então, no exemplo 2, nós temos que o casal 6 e 7 tem o mesmo fenótipo, que é o afetado, e o filho é não afetado. Nessa circunstância, a característica ela é, então, dominante. Se tiverem dúvida, a característica ela é dominante para o exemplo 2. Volte na explicação, consulte o seu caderno, para que você possa entender corretamente. Pausa, deu uma cansada? Vamos agora fazer um exercício com o heredograma bem rapidinho, para que vocês possam relembrar isso daí. Então, olha aqui.
nós temos esse heredograma mostrando que tem o afetado e tem o não afetado. Nossa primeira alternativa, nossa primeira busca é encontrar pais iguais, com o mesmo fenótipo e um filho diferente. Então, nós temos que a mulher é sempre o círculo e o pai é sempre o quadrado. Nesse caso aqui, eu vou ter o pai que ele é afetado. Então, vamos à pergunta. Considere o heredograma que representa uma família portadora de caráter recessivo condicionado por um gene situado em um dos cromossomas sexuais. Isso quer dizer que a característica está no cromossoma X ou no cromossoma Y. Lembrando que o pai passa para as filhas o cromossoma X e para os filhos o cromossoma Y. A mãe vai passar sempre o cromossoma X para os filhos ou para as filhas. Então, vamos aqui à nossa pergunta. A respeito dessa genealogia, podemos afirmar que, letra A mulher 2 é homozigota? Eu tenho como saber se ela é homozigota? Não sei, vamos ver. Letra B, as filhas do casal 3 e 4 certamente são portadoras dos genes? Então, eu tenho aqui ó, o casal. Essa filha do casal 3 e 4, será que ela vai ser portadora? Pode ser. Letra C, as mulheres 2 e 3 são certamente portadoras dos genes? Então, as mulheres 2 e as mulheres 3. Certamente, quem eu tenho certeza que é portadora é a 3, porque eu tenho um filho que é recessivo. Então, o casal 3 e 4 são iguais, mesmo fenótipo, tem um filho afetado. Então, o casal 3 e 4 tem o quê? A característica recessiva, tem o gene recessivo. Letra D, todas as filhas do casal 1 e 2 são portadoras dos genes? Não tem como eu saber, porque aparentemente não, mas aqui não tem como eu saber sem fazer um estudo mais aprofundado, porque aqui os pais e os filhos são todos normais. Somente a filha 3, que eu tenho certeza, por causa do filho, ok? Letra E, todos os homens de 1 e 4 certamente são portadores? Olha, aqui ele está normal e aqui esse está afetado. Então, vamos descobrir qual que é a nossa resposta? É a letra C. Então, a filha 2 e a filha 3 certamente são portadoras do gene. Lembra que eu disse para vocês, nós começamos a análise dos filhos para os pais. Então, se eu tenho um filho que é recessivo, automaticamente eu tenho aqui um azinho, que é a característica recessiva. E esse azinho, ele tem que ter vindo de onde? Da mãe. Se é nos cromossomas sexuais, a mãe vai passar o quê? O X. E a mãe passa para o filho quem? O X. Então, a característica está no cromossoma X que veio para o filho. Por que que não veio o Y? Porque o Y só manda o pai. Somente o pai passa o Y para o filho. Então, aqui a explicação que nós já vimos. Depois você pode dar uma lida para o vídeo para você entender melhor como que nós encontramos a resposta. Esse exercício nós já fizemos no vídeo anterior, é só para vocês relembrarem, né, o significado de cada um, que agora nós já aprendemos sobre heredograma, então você pode agora ter a sua aprendizagem completa. Um outro exercício agora também sobre heredogramas. Novamente, nós temos os indivíduos numerados, aqui os indivíduos estão numerados na sequência, também está correto. Então, o heredograma abaixo mostra homens afetados por uma doença causada por um gene mutado, que está localizado no cromossoma X. Gene mutado significa que é um gene mutante que vai provocar algum tipo de alteração cromossômica. Então, nós vamos analisar nessa característica, nesse heredograma, a pessoa que está com a doença, se ela vai ser dominante ou recessiva. O casal 1 e 2, olha, nós temos aqui 1 e 2, são normais e temos um filho que ele é afetado. Então, nós concluímos que essa característica é recessiva. Novamente, aqui nós temos um casal, que são iguais, e tem um filho que ele é afetado. Então, pais iguais e o filho diferente. Característica é, então, recessiva.
Então, ele faz algumas considerações. Os indivíduos 1, 6 e 9 são certamente portadores do gene mutante, o gene 1, o gene C, o indivíduo 6 e o indivíduo 9. Então, são todos o quê? Mulheres que podem carregar o gene que vão passar para os filhos. Número 2. Os indivíduos 9 e 10 têm a mesma probabilidade de ter dado o gene mutante? Então, nós temos aqui o 9 e o 10. Será que eles vão ter a mesma probabilidade? Vamos ver. Os casais 3 e 4 e o casal 5 e 6 têm a mesma probabilidade de ter uma criança afetada? Não. Por que não? Porque aqui nós temos que o pai ele é afetado e a mãe não. E aqui nós temos que os dois, o casal 5 e 6, eles não são afetados, eles são portadores. Então, o correto dessa questão é a letra A. Os indivíduos 1, 6 e 9 certamente vão ser portadores da doença, porque se está falando do cromossoma X, o cromossoma X está relacionado com as mulheres que vão passar a doença para os filhos homens. Relembrando por que Mendel utilizou, então, as ervilhas. Então, nós temos a ervilha, que é a ervilha de jardim, que é o Piscitium sativum. A gente sempre fala o nome científico no latim. Então, as características que fizeram com que Mendel utilizasse a ervilha são, novamente, fácil cultivo, curto ciclo reprodutivo, ela se reproduzia rapidamente, várias características, cor da folha, cor da vagem, cor da semente, formato da semente, são 7 características, vários descendentes em cada geração, fácil polinização manual e a autopolinização. Só que agora nós aprendemos na primeira lei de Mendel que era uma característica que ia ser analisada. Agora vai ficar um pouco mais complicado, porque nós vamos estudar 2 ou mais características. Então, a segunda lei de Mendel foi enunciada da seguinte forma: dihibridismo, ou trihibridismo, ou polihibridismo. O que significa dizer 2 características, 3 características ou várias características, que são acima de 4. Ela também foi chamada de herança ou lei da segregação independente. O que significa dizer que é a lei da separação independente dos gametas. Os gametas vão se separar de acordo com as suas características, independentemente da outra. Nós vamos verificar ali mais na frente para ficar melhor o entendimento. Os fatores para 2 ou mais características segregam-se, separam no híbrido, distribuindo-se independentemente para os gametas, onde se combinam ao acaso. Vamos entender melhor isso daqui. O que Mendel postou, então? O que ele tinha como premissa? Que a transmissão combinada de 2 ou mais características, que inclui na segunda lei de Mendel, considerou simultaneamente 2 características: cor da semente, que era amarela ou verde, e a textura da casca da semente, que pode ser lisa ou rugosa. Então, são 2 características agora que vão ser analisadas. Na primeira lei, era apenas uma característica por vez. Agora são 2. Plantas puras de sementes amarelas lisas apresentam traço dominante. Então, a amarela lisa é considerada dominante. Foram cruzadas com plantas puras de verde rugosa. Vão apresentar, então, traço recessivo, vão ser consideradas recessivas. Ao feito o cruzamento, todas as sementes produzidas na geração 1 eram amarelas e lisas. Vamos ver então como que é isso? Olha essa figura, nós vamos ficar um tempo nessa figura para que vocês possam entender como que Mendel fez essa análise das 2 características. Primeiro, então, na primeira geração, a geração parental, ele cruzou sementes amarela, lisa. Os genótipos são todos dominantes, porque são puras. Semente verde rugosa, olha, toda amassadinha e da cor verde. Ela é toda recessiva e pura. Então, as 2 características apresentam o recessivo. Então, tem as letras minúsculas. Como que separou esses gametas? O gameta da cor amarela e o gameta da
se ele é lisa ou rugosa. Então, é o Vzão que representa o liso e o Rzão, ou desculpem, o Vzão que representa o amarelo e o Rzão que representa o liso. Aqui também da mesma forma, só que aqui a característica é recessiva. Então, eu tenho que o Vzinho e o Rzinho, que vai ser a verde rugosa. Aqui tem destacado para vocês, para facilitar a compreensão. O Vzão é o amarelo e o Vzinho o verde. Lembrando que nós sempre utilizaremos a letra minúscula, a letra do recessivo. Então, a letra do recessivo aqui nessa circunstância é o verde, que é o recessivo. Eu vou usar a primeira letra V, Vzinho para verde e Vzão para amarelo. Aqui nós temos a textura da semente. O Rzinho vai ser de rugoso, eu vou utilizar a letra R porque é o recessivo, e o Rzão para lisa. Então, quando eu separei os gametas, como são puras, a geração parental vai produzir sempre um único gameta. Aí eu fiz o que? Aí o que Mendel fez? Ele então pegou a geração F1 e fez uma autopolinização ou autofecundação. Cruzou os dois heterozigotos. Então aqui tem um heterozigoto e aqui tem o outro. Ele agora separou essas características, esses gametas, e juntou novamente aqui os gametas. Eu vou falar alguns e depois vocês vão procurando com calma e encontrar todos os genótipos e todos os fenótipos aqui. Se estamos cruzando 4 gametas, ou seja, 4 letras, nós vamos fazer no nosso quadro de Punnett aqui 16 indivíduos, 16 descendentes. Então, aqui a proporção ela vai ser diferenciada, porque eu já estou falando da segunda lei de Mendel. Não estou mais falando da primeira. Na primeira eu vou ter 4 descendentes, porque eu tenho uma única característica. Na segunda lei de Mendel, como eu tenho 2 características, eu vou dobrar, que eu vou encontrar então 16 indivíduos, 16 descendentes. Vamos lá então? Como que eu vou fazer? Da mesma forma que eu fiz na primeira lei de Mendel. Quem tem dúvida, volta lá na outra videoaula, assiste, refaça os exercícios para ter certeza antes de começar a segunda lei, porque a segunda lei ela é mais complicadinha. Então, vamos lá. Eu peguei aqui, então, esse primeiro gameta, Vzão, Rzão, e cruzei com o Vzão, Rzão. Eu vou ter, então, um indivíduo completamente dominante homozigoto. Ele vai ser amarelo e liso. Nós fizemos lá no quadro de Punnett, primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo, primeiro com o terceiro e primeiro com o quarto. Porque agora são 4 gametas que foram produzidos. Então, eu tenho que pegar sempre o primeiro com todos os 4. Vou pegar o segundo, fazer o cruzamento com os 4 novamente, o terceiro com os 4 e o último também com os 4. Após esses cruzamentos, eu vou ter todos esses 16 indivíduos que eu tenho aqui. E aí Mendel repetiu isso diversas e diversas vezes para todas as 7 características. E aí ele encontrou a seguinte proporção. Nós vamos conferir se está certinho aqui nesse quadro. Ele encontrou, então, 9 indivíduos para um total de 16. Então, essa é a nossa proporção fenotípica. Lembrando que fenótipo é a característica externa, o que é possível de visualizar. Então, vamos procurar se tem mesmo 9 indivíduos amarelos lisos. Vamos começar daqui, ó. Para ser indivíduo amarelo liso, eu tenho que ter pelo menos 2 letras maiúsculas aqui agora. Por que 2? Porque é uma da característica amarela e uma da característica lisa. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um Vzão e um Rzão. Aqui também eu tenho um V maiúsculo e um R maiúsculo. Neste também um Vzão e um Rzão. Não importam as outras letras. O que importa é se pelo menos tem uma letra maiúscula da característica que eu estou buscando, que é amarelo lisa. Novamente aqui tem um Vzão e um Rzão. Neste outro um Vzão e um Rzão. E aqui também um Vzão e Rzão. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Mas ele está falando que são 9, então tenho que encontrar mais 2 indivíduos que têm a característica amarela lisa. Então, eu tenho este daqui, ó, Vzão e Rzão, Vzão e Rzão. Então, se eu já tinha 7 mais essas duas, então tenho 9 amarelas lisas, que é de um total de 16. Essa é a primeira proporção que eu encontrei. A segunda proporção agora é a primeira característica dominante, que é a amarela, e a segunda característica rugosa, que ela é recessiva. Para isso, eu tenho que ter o amarelo, eu tenho que ter pelo menos um Vzão, e o rugoso tem que ter os 2 Rzinhos. Vamos ver se tem 3 mesmo? Vamos lá. Aqui eu tenho ó, o Vzão, que está indicando que ela é amarela, e tem os 2 Rzinhos, então essa é a primeira. Outra aqui embaixo, eu tenho o Vzão, que indica que é amarelo, e os 2 Rzinhos, que está indicando que é rugosa. E a última, que eu tenho, a terceira, que ela é Vzão, basta ter uma letra maiúscula, que eu estou indicando que ela é amarela. E as 2 letras minúsculas, que é o Rzinho e o Rzinho. Então, a minha proporção está certa, 1, 2 e 3. Então, eu tenho 3 amarelas rugosas. Aí, novamente contando, o Mendel repetiu a proporção de 3 para 16. Só que agora é o contrário. Nós tivemos aqui uma dominante amarela e uma rugosa recessiva. Agora eu vou ter uma recessiva verde para uma dominante lisa. Então, para ser verde, automaticamente eu tenho que ter os 2 genótipos Vzinho, Vzinho. Vamos procurar aqui então, para ver se a gente encontra. Olha aqui, ó, Vzinho, 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 Vzinho e aqui Vzinho, Vzinho. Tenho que conferir se ela é realmente lisa. Para ser lisa, eu tenho que ter pelo menos a letra R maiúscula. Então, olha aqui, um R maiúsculo, um R maiúsculo e um R maiúsculo. Então, essas 3 ervilhas, elas vão entrar nessa proporção fenotípica de 3 verdes, lisa. Então, eu tenho a característica recessiva, depois a característica dominante. Só que está faltando o último. O que significa ser esse último descendente? Ele tem que ser recessivo completo. Esse recessivo completo, então, eu vou ter apenas um, porque eu vou ter aqui ó, os 2 Vzinhos, indicando verde, e os 2 Rzinhos, indicando rugoso. Então, a minha proporção fenotípica de características que eu posso visualizar é 9 para 3 para 3 para 1. Em 16 descendentes, a minha proporção fenotípica, sempre que houver um cruzamento entre 2 características heterozigotas, será essa proporção. E a proporção genotípica? Genotípica é quando nós falamos dos genótipos, dos genes, que são representados pelas letrinhas. Eu olhei visualmente o fenótipo, agora eu vou olhar as letrinhas. Como nós já falamos, olha essa proporção aqui. Ela é o seguinte, para ser as 2 características dominantes, eu tenho que ter pelo menos uma letra maiúscula de cada característica. A outra letra não importa, o outro gene não vai importar, porque eu já tenho certeza que o V maiúsculo ela é amarela e que o R maiúsculo é lisa. Então, por isso que a gente coloca um tracinho quando a gente não tem certeza do outro gene que tem aqui, do outro gameta. Mas eu sei que, tendo esses 2, a minha característica ela vai acontecer. Segundo proporção genotípica, ela é amarela rugosa. Para ser rugosa, ela automaticamente tem que ter os 2 genes recessivos. E para ela ser amarela, tem que ter pelo menos um dominante. Agora, ao contrário, eu quero que ela seja verde e lisa. Para lisa, tem que ser maiúscula, e para verde, tem que ser minúscula. Automaticamente, o recessivo tem que ser as 2 letras minúsculas. E o Rzão, que vai indicar que é
maiúsculo, que é a característica lisa. E por último, um único indivíduo que ele vai ser completamente recessivo para as duas características. Então, eu tenho todas as letras representadas minúsculas, porque ele é um indivíduo completamente minúsculo. Dá uma pausa, analisa, tenta refazer utilizando o quadro de Punnett, separe primeiro os gametas, entenda como que é, por que elas são puras, desde a primeira geração parental, depois a geração F1, para você chegar nessa geração F2. Então, faça tudo com muita calma, anote, faça anotações. Quando você escreve e visualiza, você tem uma aprendizagem melhor. Olha aqui o quadro de Punnett, que é aquele que nós fizemos para a primeira lei. Agora a gente também pode aplicar para a segunda lei. Nós agora temos que juntar, separar os gametas e juntá-los novamente. Então, nesse quadro, ele ficou um pouco maior, mas porque são duas características juntas. Então, nós temos nessa primeira coluna os gametas masculino e nessa linha nós temos o gameta feminino. A ordem não vai alterar se eu colocar aqui o feminino e aqui o masculino. Isso não interfere. Então, primeira coisa que eu tenho que separar, olha aqui, ó, os pares. Eu vou separar os gametas. O que esse indivíduo vai trazer de gameta? Sempre o quê? O Vzão com o Rzão. Depois vai separar o Rzão com o Rzinho. Depois o Rzinho com o Vzão. Sempre eu vou pegar um gameta deste e um gameta deste. E vou juntar e vou formar os pares. Como eles são iguais, aqui em cima eu terei os mesmos gametas juntos. Então, o que nós vamos fazer? Junta um com o outro. Ó. 2 maiúsculos, totalmente dominante. E assim sucessivamente você vai fazendo um por um até que você termine. Quando você vai juntar, então, todos esses outros aqui. Estamos entendidos? Agora, então, nós temos qual a proporção? 9 lisa amarela, 3 lisa verde, 3 rugosa amarela e 1 rugosa verde. Como que eu sei essas letrinhas que estão aqui? Eu sei que vão ter sempre letrinhas que são os gametas que vão ter 25% dessa probabilidade. Então, nós temos 25% sempre de cada um, para que a gente possa verificar. O pessoal, vou corrigir aqui, que tem uma questão aqui que ficou faltando. Vamos só olhar aqui. Essa última é quando nós temos as duas letrinhas que são minúsculas. Então, é o Rzinho com o Vzinho, 25%. Aqui nós vamos ter o contrário. Nós vamos ter o Rzinho e depois nós vamos ter o Vzão, porque significa que ele é o contrário da outra letra. Opa, aqui. Aí encontramos. Aí agora a gente tem tudo certinho. O que significa? Vamos voltar na tela cheia para vocês visualizarem melhor. Então, eu tenho 25% de 2 dominantes homozigotos, depois 25% de 1 dominante e 1 recessivo, 25% de 1 recessivo e dominante e 25% dos 2 recessivos. Então, eu tenho 1/4 de proporção para cada par de genes. Como que você vai conseguir fazer esse quadro de Punnett? Aqui eu deixei um link ensinando, é só clicar no link que lá ensina passo a passo como fazer essa segunda lei de Mendel no quadro de Punnett. Aqui mostrando novamente para vocês, ficarem mais fácil de compreender, 2 geração parental são simples, ou seja, elas são puras, homozigotos. Aqui a autofecundação da F1, ela vai ser heterozigota e vai produzir todos aqueles que nós já falamos. 9 amarelas lisas, 3 amarelas rugosas. Depois vocês conferem em casa cada um, quando você estiver assistindo, parem o vídeo e contem para ver se está certinho. 3 verdes lisas, então verde, recessivo, lisa, a letra maiúscula. E por último nós temos a totalmente recessiva, que é a verde rugosa.
Então, tá bem explicadinho, bem detalhado. Façam com calma, reprisem, para que vocês possam aprender. Agora, vamos resolver mais um exercício. Toma um café, uma água, dá uma pausa para descansar um pouquinho e retorna para a gente resolver a questão. Primeiro item. A segunda lei de Mendel, também chamada de lei da segregação independente, o que significa dizer que os gametas vão se separar e depois vão se juntar ao acaso. Diz que os fatores de duas ou mais características segregam-se, significa separam-se, de maneira independente, distribuindo-se para os gametas e recombinando ao acaso. O recombinando ao acaso, eles vão se unir de forma ao acaso, sem ter uma pré-determinação. De acordo com essa lei, podemos concluir que o indivíduo com o genótipo Bzão, Bzão, Czão, Czinho, terá quais gametas? Então, a gente precisa saber, primeiro, nós vamos separar essas duas características para encontrar aqui qual é a resposta. Para o vídeo, tenta resolver, depois você volta para ver se você acertou a questão. A resposta, então, foi a letra C. Vamos descobrir aqui como é que foi que ele fez? Olha só, se ele tem, são duas características, uma representada pela letra B e outra representada pela letra C. Então, eu vou ter o B maiúsculo com o C maiúsculo, que está aqui representado, e depois eu vou ter o B maiúsculo com o Czinho, porque esse primeiro genótipo, ele tem duas letras iguais, ele é um homozigoto dominante, então ele só vai produzir um único gameta, que é a letra B. Já a outra característica, que é a letra C, vai produzir dois gametas, o masculino e o feminino, como representou aqui, ó. O maiúsculo com maiúsculo e depois o maiúsculo com minúsculo. Tudo bem? Conseguiu resolver? Se não conseguiu, volta na videoaula, volta no caderno didático para relembrar os conceitos. Vamos passar para a segunda. Essa questão parece difícil, mas na verdade essa questão ela é trabalhosa. Você tem que ter um pouquinho de paciência para separar os gametas. Olha só. Um indivíduo com genótipo Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, apresenta quantos tipos diferentes de gametas? Nossa, parece difícil, não é? Mas é simples. Nós vamos separar primeiro a letra, depois a segunda, depois a terceira e a quarta. Olha esse quadro. Primeiro tenta resolver e para o vídeo, antes de verificar a resposta, para depois você voltar. Agora voltando, olha só como é que nós podemos fazer isso daqui. Primeira coisa, eu vou pegar o primeiro par de genes que eu tenho aqui, que é o Azão e o Azinho. Vou pegar o segundo par, ele vai possuir a mesma letra, então ele é um homozigoto recessivo. Coloco aqui Bzinho e Bzinho. Terceiro par, não é a letra C? Então, eu vou distribuir a letra C maiúscula, C minúscula para os dois. Né? Se eu comecei com os dois genes lá em cima, ó, o Azão e o Azinho, eu tenho que repetir sempre as mesmas letras. Por que aqui foi igual? Porque a letra lá é Bzinho, Bzinho. E o último gameta que nós conseguimos aqui é a letra D. Então, eu vou a D maiúscula, D minúscula. Por que eu estou repetindo? Porque aqui eu tenho uma letra maiúscula e uma minúscula. Diferentemente da letra B, que só tem um tipo de gameta. O C e o D, eu vou ter dois tipos. Então, eu vou repetir em todos eles. Então, quais são os tipos de gameta? Agora é só eu contar e só eu colocar na ordem. A, B, C e D. Então, Azão, Bzinho, Czão, Dzinho. A outra, A maiúsculo, B minúsculo, C maiúsculo e D minúsculo. E assim sucessivamente eu vou colocando na ordem, até que eu tenha todos o quê? Os gametas diferentes que eu produzi. Então, se eu contar agora, eu tenho que achar a resposta à letra D, que são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 gametas diferentes.
Então, esse genótipo produziu 8 gametas diferentes. Então, é por isso que é tão importante que aconteça a meiose, que aconteça essa diferenciação de gametas. É essa diferenciação de gametas que vai produzir diferentes indivíduos. E é a partir daí que nós temos, então, a variabilidade genética. Mais uma questão. Essa questão agora envolve probabilidades, são as continhas, que às vezes o aluno fica preocupado que não vai conseguir fazer, mas é muito simples. Vamos utilizar novamente o quadro de Punnett nessa questão. Então vamos lá. Imagine que uma mulher com olhos escuros e visão normal, olha, já te deu os genótipos, já facilitou a sua vida. Olhos escuros, então ele tem que ter uma letra maiúscula, já indicando que o olho escuro ele é dominante. Visão normal, também ele já indicou que ela é dominante. Aqui a setinha, de vez em quando ela some. Então, eu tenho 2 características em um único indivíduo. Casou-se com um homem de olhos claros e míope. Então, o homem ele é totalmente recessivo. Então, eu tenho aqui ó, as 2 letras minúsculas para os olhos claros e a letra minúscula M indicando que ele é míope. Então, este problema já te facilitou a vida porque ele já te deu os genótipos. Você não precisa encontrá-los. Agora é só você fazer o cruzamento. Sabendo-se que os olhos escuros e a visão normal são determinados por genes dominantes, C maiúsculo e M maiúsculo, marque a alternativa que indica a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal. E agora, como que eu vou fazer isso? Separa, a dica é essa. Separe as características, depois você junta as probabilidades. Para o vídeo, tenta resolver e volta para a gente explicar direitinho. Então, vamos lá? A resposta é a letra C. Alguém encontrou ou não? Então, vamos para a resolução. Primeira coisa que eu vou fazer, eu disse para vocês separarem as características, utilizando lá o quadro de Punnett. Então, eu vou ter que a mãe é dominante heterozigota, olhos escuros, e tenho que o pai ele é recessivo, olhos claros. Fazendo o cruzamento que nós já aprendemos, primeiro com primeiro, primeiro com segundo com primeiro, segundo com segundo, nós temos esse quadro. Então, eu tenho 4 possíveis descendentes. 2 de olhos claros e 2 de olhos escuros. Ou seja, a porcentagem para olhos claros ela é 50% ou meio. 50% é a porcentagem. A probabilidade eu represento através de fração. Vamos para a segunda característica, que é a visão normal. Eu tenho que a mulher também é heterozigota, dominante, e que o pai é míope, então a característica dele é recessiva. Fazendo o cruzamento, eu vou encontrar estes 4 descendentes. O que significa dizer que eu tenho 2 possíveis indivíduos com visão normal, heterozigotos, porque tem maiúsculo e minúsculo, e 2 que são míopes, porque as 2 letrinhas são minúsculas, os 2 gametas são minúsculos. Então, a probabilidade também é meio. Como que nós vamos resolver isso, então? Multiplicando as probabilidades. Eu tenho meio dos olhos claros, que está aqui, e tenho meio da visão normal, que está aqui. Multiplicando, eu tenho 1/4. Então, a minha probabilidade é de 1/4 ou de 25% de chance de nascer uma criança de olhos claros e visão normal. Porque 1/4 representa 25%. O total é 100 e um pedaço de 100, ou seja, 1/4 de 100 representa 25%. Volte no exercício, se achou complicado, volta na apostila, anote as suas dúvidas e vamos conversar lá no chat para que nós possamos esclarecer todas as suas dúvidas. Tudo bem? Vamos para as exceções. Nós tivemos as exceções da primeira lei de Mendel e temos também as exceções da segunda lei de Mendel.
Que tipo de exceção é essa? São os grupos sanguíneos em seres humanos. Nós temos os chamados alelos múltiplos ou sistema ABO. Por isso que vocês já devem ter ouvido histórias ou situações que quem pode doar, quem pode receber, as pessoas que sofrem algum tipo de acidente não podem receber qualquer sangue, senão elas vão ter um choque, vão ter uma mistura de tipos sanguíneos que é inadequada e aí a pessoa pode vir a falecer. Vamos entender então como é que isso funciona. Por que não atende a segunda lei de Mendel? Porque não existe dominância completa, existe codominância. Nós representamos aqui o seguinte, pela letra I e pela letra A, que vai indicar o tipo de sistema sanguíneo. Então, a letra I sempre vai estar representando, porque ela indica se o sangue vai coagular ou não coagular. Vou explicar isso mais para frente. Então, quando tiver a letra A maiúscula, significa que ela é do grupo A. Quando tiver a letra maiúscula B, é do grupo B. Quando tiver as duas juntas, ela é do grupo AB. Quando tiver o izinho, significa que ela é do grupo O. Antigamente falava grupo 0, mas hoje convencionou-se falar grupo O. Então, nós temos aqui que o grupo IA, o genótipo IA é dominante sobre o izinho, que o IB também é dominante sobre o izinho. Mas o IA e o IB, eles são codominantes. O que significa dizer? Que eles não são dominantes entre eles. Prevalecem a mesma dominância, ou seja, eles são codominantes. E o izinho, ele é recessivo em relação aos dois tipos, IA e IB. Então, como que esses grupos são formados? O grupo A, então, ele tem duas possibilidades de genótipos, que é o IA ou IA-izinho. Então, ele pode ser homozigoto, porque tem as duas letras iguais, ou heterozigoto, porque tem uma letra A e tem o izinho. Da mesma forma, o genótipo B, ou seja, o grupo B, ele pode ser homozigoto, IB ou IB-izinho. O genótipo, o grupo O, ele só pode ser recessivo, ele tem as duas letras minúsculas, e o grupo AB só tem as duas letras também maiúsculas. Então, ele é, na verdade, um heterozigoto, porque é IA e IB. Continuando, essa tabela. Quando os alunos veem essa tabela, eles ficam meio apavorados. Mas é só para a gente entender a questão da doação de sangue, quem pode doar e quem pode receber e por quê. Então, vamos começar aqui do A. O A, o grupo A, ele tem o aglutinogênio. O que significa isso? Na presença da membrana, nós estamos falando de grupo sanguíneo, então nós estamos falando do sangue. O sangue, nós temos as hemácias, ou chamados também glóbulos vermelhos. Então, na membrana da hemácia, nós vamos ter a presença do aglutinogênio. É esse aglutinogênio que vai indicar o tipo sanguíneo. Se ele tem o aglutinogênio A, ele indica que ele é do grupo A. Se ele tem o aglutinogênio B, está indicando que ele é do grupo B. Se ele tem os dois aglutinogênios, ele é do grupo AB. E se ele não tem nenhum aglutinogênio, nem A nem B, ele é do grupo O. As aglutininas, elas também estão presentes, só que no plasma sanguíneo, ou seja, na parte líquida do sangue. As hemácias são considerado a parte sólida. O sangue é dividido em parte líquida e parte sólida. Parte líquida é o plasma sanguíneo e parte sólida são as células, hemácias, glóbulos vermelhos, ou nós temos os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e nós temos as plaquetas, que são fragmentos de células. Mas nós só vamos aqui agora nos atentar à hemácia, que é a parte vermelha do sangue. Para que ele tenha, é sempre o contrário para que você possa entender. Isso funciona como antígeno e anticorpo. O anticorpo vai combater o antígeno. Então, como é que funciona? Se é do grupo A, eu tenho o antígeno A. Quem é que combate o A vai ser o anti-B. Porque se eu tiver o anti-A, o sangue vai aglutinar. Então, quem é do grupo A não pode receber sangue do grupo B.
É aí que começa a questão da transfusão de sangue, da compatibilidade. Então, o grupo A, ele tem o quê? A aglutinina, o contrário do seu aglutinogênio. Porque se ele tiver o mesmo, o sangue vai coagular e nós teremos problemas. O sangue tem que coagular fora do corpo para evitar hemorragias. O sangue não pode coagular dentro do nosso corpo, porque o sangue é o que transporta os nutrientes. Se ele coagula, ele deixa de transportar os nutrientes. E o oxigênio, que são os gases para respiração, oxigênio e gás carbônico. Então, nós temos aqui o seguinte. A setinha sumiu, achei. No sangue B, no grupo B, eu vou ter o anti-A. Lembrando que é sempre o contrário. No caso do grupo O, eu não tenho nenhum antígeno, nenhum aglutinogênio. Então, eu posso conter as duas aglutininas. É daí que vamos entender que o grupo O pode ser doador universal. E o grupo AB, como ele tem os dois aglutinogênios, A e B, ele não pode ter aglutinina, senão o sangue vai coagular dentro do corpo do indivíduo. O positivo e o negativo nós vamos estudar lá embaixo, espera só um pouquinho. Aqui embaixo é a mesma questão, só está mudando a questão do positivo e do negativo, que nós vamos ver em outro slide. Então, o que você tem que compreender disso daqui? Sempre vai ser o contrário. Tipo A tem aglutinina anti-B, tipo B, aglutinina anti-A. O AB não pode ter nenhuma, porque o sangue vai aglutinar dentro do indivíduo. E o O, como não tem nenhum aglutinógeno, pode ter as duas aglutininas. Se ficar com dúvida, para esse slide, olha, anota direitinho para que você possa compreender. Sistema sanguíneo fator RH. O que significa esse fator RH? Ele foi descoberto no macacos rhesus, que tem esse fator RH. E é a partir desse fator RH que foi descoberto também uma doença que existe em algumas crianças, que é a chamada eritroblastose fetal. Nós vamos ver daqui a pouquinho esse nome. O que acontece? O fator, o tipo sanguíneo, o sistema ABO, ele não tem dominância entre eles. Então, ele é uma exceção à regra da segunda lei de Mendel. Entretanto, o fator RH, ele é uma herança comum mendeliana, porque ele tem o RH positivo e o RH negativo. Então, um é dominante sobre o outro. Ou seja, se tem a presença do Rzão, do genótipo, ele é positivo. Se tem só o recessivo, ele é negativo. Então, aqui nós temos uma herança mendeliana simples, primeira lei de Mendel. Mas como ela faz parte do sistema ABO, a gente tem que destacar aqui. Então, se a pessoa é positiva, ela pode ser homozigota ou heterozigota. Se ela é negativa, ela vai ser, então, os dois recessivos. Vamos lá entender como que isso acontece. Muita gente vai se lembrar de algum caso na família que já aconteceu isso daqui, de forma mais leve. Como que vai acontecer? A primeira gravidez da mulher. Se ela nunca tiver tomado uma transfusão sanguínea, acontece dessa forma. A mulher é negativa. Se a mulher for positiva, não há nenhum problema. Por isso que sempre antes de ter filhos, é recomendado que o casal faça o exame de compatibilidade para verificar se não há nenhum problema e se tem possibilidade de corrigir esse problema, para evitar que a criança nasça com alguns sintomas. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui que a mulher é RH, negativa. Então, ela é Rzinho, Rzinho. Se ela se casa com um homem negativo, tudo bem, não tem problemas. Mas se ela se casar com um homem que é positivo, RH positivo, poderá ter problemas no futuro. Vamos entender isso, como é que funciona. Então, a criança, ela nasceu, ela está desenvolvendo dentro do feto, ela já tem seu sistema sanguíneo, já tem o seu DNA, todo pronto. Então, essa criança, ela é RH positivo. É aí que está o problema. Para essa criança, geralmente ela não vai ter nenhum problema. Geralmente, nós não podemos afirmar. Pode acontecer que nessa primeira geração já tenha a criança nasça com problemas.
Quando chega a segunda gravidez, no parto, aliás, antes da segunda gravidez, no parto, o que vai acontecer? A criança vai liberar, porque há contato do sangue entre a mãe e o filho. Então, a criança, ela vai liberar as hemácias, junto com o sangue dela, que vai ter contato com o sangue da mãe, o fator RH. Então, se está liberando o fator RH, a mãe automaticamente vai começar a produzir o anti-RH, da mesma forma que nós vimos lá. Temos o grupo sanguíneo A, ele vai ter o fator lá dele anti-B. Então, é um combate. É um combate saudável, mas é para indicar que alguma coisa está errada no seu corpo. Então, vamos lá. Se a mãe, o filho na hora do parto teve o contato, né, ocorreu o contato através da placenta, através do cordão umbilical, o filho liberou as hemácias com RH positivo. A mãe começou a produzir o seu sistema sanguíneo, o seu sistema imunológico, o anti-RH, ou seja, ela vai querer combater essas hemácias que estão vindo para cá, porque ela é negativo. Se está vindo um positivo, ela vai querer combater. Ocorreu o parto, tudo bem, tudo tranquilo. Vamos para a segunda gravidez. O que vai acontecer agora? O sangue da mãe, ele já está imunizado. Ele já contém esse fator anti-RH. Se a criança, novamente, o segundo filho for RH positivo, esse fator vai querer combater as hemácias da criança ainda na barriga da mãe. Então, porque há uma mistura do sangue materno com o sangue fetal. Então, essa mistura vai provocar alguns sintomas na criança. Que tipos de crianças? A criança pode nascer com anemia ou icterícias leves. A anemia é quando ela tem baixa quantidade de ferro no sangue. Onde que está o ferro do sangue? Ele está na hemácia. A hemácia chama hemácia porque a parte dividida do nome hemo significa composto ferro. Então, por isso que a hemácia é vermelha, por causa do composto ferro. Então, a anemia é justamente porque combateu as hemácias da criança. Então, o anti-RH destruiu as hemácias. Então, a criança nasceu com pouca hemácia, consequentemente, vai ter uma anemia. Icterícia é quando a criança apresenta o quê? A pele e os olhos amarelados. O fígado é que vai metabolizar essas hemácias. Ele vai destruir essas hemácias. As nossas hemácias, elas são anucleadas. O que significa dizer que elas não têm núcleo. Portanto, elas têm vida curta. Elas vivem 3 meses. Então, a cada 120 dias, o nosso sangue ele é automaticamente trocado. As hemácias são renovadas e as hemácias que são destruídas pelo fígado são liberadas junto com o nosso sistema excretor e sistema digestório. Então, essas hemácias são constantemente trocadas a cada 120 dias. Então, a criança vai nascer com essa pele amarelada, com os olhos amarelados, porque o seu fígado não está conseguindo metabolizar completamente as hemácias. Então, é necessário a criança ficar um pouco mais de tempo no hospital. Casos mais graves, a criança pode nascer com deficiência mental, surdez, paralisia, edema, que são inchaços, fígado e baços aumentados, icterícia e anemia mais graves. A criança pode ainda morrer durante a gestação ou após o parto. Então, quando a mulher ela é RH negativo, ela já tem que tomar uma espécie de vacina anti-RH. Se ela é RH negativa e tomou uma transfusão antes da primeira gravidez, ela precisa tomar essa vacina ou soro, que é chamado, que é o anti-RH, para que, quando ela engravidar e o seu filho for negativo, ela já está o quê? Imunizada. O anti-RH não vai afetar o filho nas gerações futuras. Então, muito cuidado com isso. É uma questão que parece difícil, é um nome complicado, mas vamos entender esse nome. Eritro significa vermelho. Blastose significa de formação das hemácias. E fetal, de feto. Então, formação das hemácias do feto, da criança. Tá? Então, nós temos 3 nomes: glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos. Todos significam que são as células vermelhas do sangue.
para um pouquinho, volta o vídeo, faça as suas anotações para você compreender melhor isso daqui. No plantão, nós vamos fazer alguns exercícios envolvendo a genética desses genótipos para que você possa entender melhor. Então, continuando, pessoal, aqui agora nós temos a transfusão sanguínea. Por que é possível? Quem pode doar para quem? Então, a aglutinação é quando o sangue ele vai aglutinar, vai formar bolhas. Então, ele fica igual quando você tem um corte e daqui a pouco esse corte, o sangue coagulou, ou seja, ele aglutinou. Então, sempre quando vai descobrir o seu tipo sanguíneo, eles colocam em na placa, nessa lâmina, eles colocam os dois tipos de soro, soro anti-A e soro anti-B, e vai colocando uma gota de sangue nos dois. Onde coagular significa que é o sangue. Se coagulou aqui no anti-A, é porque o soro é A. Coagulou no B, no anti-B, soro B. Coagulou nos dois, é porque é AB. Se não coagulou em nenhum, é porque é o sangue O. Então é daí que nós vamos entender, então, essa questão da transfusão sanguínea. O O, como não tem nenhum aglutinógeno, ele pode doar para todo mundo, porque aí não tem perigo, não vai ocorrer a aglutinação, porque já que ele não tem nenhum aglutinógeno. Então ele é chamado doador universal. O negativo, porque o negativo não vai entrar em choque com o positivo, porque ele é recessivo. E o AB, ele é receptor universal, porque ele não tem as aglutininas. Então, ele pode receber sangue de todo mundo e dele mesmo, porque ele não tem as aglutininas, ele só tem os aglutinógenos. Então, o sangue não vai coagular. E aí, vocês verificam, o O só pode doar para ele mesmo. Aliás, ele só pode receber dele mesmo, ele pode doar para todos, mas só recebe dele. O A recebe do O e dele mesmo, o B recebe do O e dele mesmo. Então, aqui está bem explicadinho para vocês. Parem o vídeo e depois vocês continuem. Tem algumas questões aqui, novamente, para vocês ficarem mais espertinhos. Agora é só uma questão bem rápida. Se estiver cansado, para um pouquinho e depois volta. Aqui nós temos, então, perguntando, eu já acabei dando a resposta para vocês. É necessário o conhecimento do tipo sanguíneo em casos de transfusão em relação ao sistema BO. Indique as proporções corretas. Então, olha só. A letra A. Indivíduos do grupo O podem doar sangue para pessoas do seu próprio tipo e dos demais. Só você voltar lá na figura que você vai perceber. Indivíduos dos grupos AB só podem receber sangue de qualquer tipo, porque não tem aglutinina. Indivíduos portadores do tipo A possuem aglutinógenos A. Lembra que o aglutinógeno é que indica o tipo de sangue. E, por último, a letra D, indivíduos do grupo B possuem aglutinina anti-A, porque se ele tiver a anti-B, o sangue vai coagular. Pessoal, muito obrigado. Então, eu desejo para vocês agora uma boa aula, uma boa reflexão, que vocês... espero vocês, então, nas videoaulas e também nos chats semanais para que nós possamos esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Um abraço e até mais!